Vasco está otimista em relação à renovação de contrato de Léo Jardim. Últimas de mercado, bastidores, finanças e novidade importante sobre o Vasco da Gama. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. E a primeira informação sobre o Vasco, queria contar sobre uma decisão de Lloyd Augusto que garantiu vários pontos positivos para ele. O atacante angolano tem sofrido demais com a condição física. Desde que foi contratado, ele atua em apenas 3 partidas nos minutos finais. Foram 30 minutos contra o Flamengo, 27 contra o Nova Iguaçu e mais 36 contra o Flamengo no jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. A impressão de todo mundo é que o Lloyd Augusto chegou mal fisicamente. Isso chama atenção porque ele vinha jogando no Antalyaspor da Turquia. A grande dificuldade para ele tem sido o calor do Rio de Janeiro. Ele admitiu para os dirigentes e para a comissão técnica do Vasco que tem sofrido demais. E aqui veio a decisão dele, que chamou muita atenção e garantiu pontos positivos. O Lloyd contratou por opção pessoal um preparador físico, que vai ajudá-lo a complementar as atividades no Vasco. Cruz Maltino treina de manhã, ele tem esse preparador físico que vai ajudá-lo no período da tarde ou da noite. O Vasco treina à tarde, ele vai ter um complemento de atividade em um dos outros períodos. Foi uma decisão do Lloyd Augusto que quer muito dar certo. Vale a lembrança de que em meio às negociações do Vasco com o clube turco, chegou a existir a possibilidade de não acordo. O Lloyd fez todo o esforço do mundo para virar reforço vascaíno. Ele disse que era a oportunidade da vida dele. Jogador comprado e cujo contrato só se encerra em dezembro de 2027. Com a camisa do Antalyaspor antes da chegada ao Vasco, ele havia disputado 20 jogos com 2 gols e 4 assistências. Bora falar agora sobre o Vasco. Nessa terça-feira conversei longamente com uma pessoa importante do Cruz Maltino e entre vários assuntos perguntei sobre a situação de Léo Jardim, goleiro titular absoluto, um dos grandes nomes do Vasco nos últimos tempos e cujo contrato se encerra em dezembro desse ano. Ou seja, o Léo Jardim, a partir da metade do ano, já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça do Vasco para outro clube do Brasil ou do exterior a partir de 1º de janeiro de 2026. Situação que tem preocupado o Vasco. Desde o ano passado, Marcelo Santana tenta estabelecer uma negociação com Paulo Pitombeira. E agora há otimismo do Vasco. É que a última proposta feita pelo Cruz Maltino aos representantes do jogador acabou por garantir avanços importantes na negociação. Não dá para cravar que essa assinatura de contrato novo será feita, mas existe otimismo da parte Cruz Maltina. O Vasco já havia se disposto, em outubro do ano passado, a conceder um belo reajuste salarial ao Léo Jardim, além de uma prorrogação de contrato por 4 temporadas. O Jardim entendeu que ainda era pouco e as tratativas continuam. O Vasco, na minha humilde opinião, não pode em hipótese alguma perder alguém que resolveu os problemas do gol do Vasco e que chegou a custo bem baixo, 2 milhões de euros. Perder um jogador como esse de graça seria um enorme tiro no pé. Bora falar agora sobre Ronaldo Fenômeno, que desistiu da sua candidatura à presidência da CBF. Ele admitiu hoje que é impossível vencer a engenharia montada pela CBF em parceria com as federações. Dá uma olhada no que disse o Ronaldo, abre aspas: no meu primeiro contato com as 27 federações, encontrei 27 portas fechadas. As federações se recusaram a me receber em suas casas, sob o argumento de satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição. Fecha aspas. Só para lembrar que qualquer pessoa que queira presidir a CBF precisa do apoio de 4 federações, além de 4 clubes das séries A e B. Diante desse cenário, com 23 federações nem querendo receber o Ronaldo, ele já percebeu que não conseguiria prosperar nesse universo. Só é importante lembrar que a CBF paga as federações, as 27 federações do país, mensalmente 2 mesadas. Uma para o presidente de cada federação, a outra que é utilizada pela própria federação. Estou atrás dos números e assim que conseguir já apresento para vocês. Beleza? Só para arrematar,
sem a presença do Ronaldo Fenômeno, devemos continuar com as figuras atuais comandando o futebol brasileiro. E a coisa é tão maluca quando envolve essa votação para presidente da CBF, que o voto de uma federação qualquer, do Acre, do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, tem peso 3, enquanto qualquer clube da Série A, como o Flamengo, como o Corinthians, como o Internacional, tem peso 2. Só para vocês entenderem como o negócio é feito para que eles se perpetuem no poder. E o reserva do Verratti teve retorno. O Piton será vendido. André, hoje surgiu a informação de que tem uma proposta da Itália pelo Piton e que o Vasco vai trabalhar para negociá-lo na metade do ano. Ainda não tive a resposta, tá? Ainda não tive a confirmação. E sobre a sua pergunta do Verratti, na segunda-feira eu tinha mandado mensagem para uma pessoa do departamento de futebol. Essa pessoa ainda não me respondeu. Ontem eu conversei longamente com uma outra pessoa do Vasco. E perguntei sobre uma série de temas, mas esqueci dessa história do reserva para o Verratti, tá? Perguntei sobre os reforços que já chegaram, sobre a condição financeira, sobre a chance de venda da SAF, sobre questões políticas, sobre necessidade de investimento, enfim, abordamos muita coisa, mas especificamente sobre o reserva do Verratti eu não consegui nada, tá bom? Ricardo Gonçalves, alguma notícia sobre o Vasco? Ricardão, não espere por venda de SAF para os próximos dias, tá? Não espere. Não há nada em vias de acontecer ou próximo de fechar. Vou dizer mais, não há nem proposta na mesa do Vasco. Nunca houve. Desde que a 777 foi embora, nunca houve. Vou contar mais uma. O processo de recuperação judicial do Vasco está muito perto de ser concluído. E a partir daí o Vasco entende que vai ter uma enorme capacidade de equacionar suas contas, até porque vai haver uma estabilização durante um ano. O Vasco não pode ter suas contas bloqueadas. Durante esse um ano, o Vasco negocia com credores e tudo isso vai permitir que um possível interessado na compra do Vasco saiba, assim que chegar, ou enquanto negociar, exatamente para quem o Vasco deve e quanto o Vasco deve. Quantas parcelas está sendo feito esse acordo, enfim. Há um otimismo de que essa recuperação judicial possa ajudar no processo de compra do clube, tá bom? O grande problema dos árbitros é que eles são ruins e arrogantes. Na cabeça deles, eles são bons. Jogos da Edna, eu já me preparo psicologicamente para uma arbitragem ruim. Anderson, não acho que tem nenhuma conotação machista, até porque eu sou um grande crítico de tudo quanto é árbitro, mas a impressão que eu tenho é de que falta a Edna conhecimento futebolístico, tá? A Ana Paula Oliveira, que é comentarista do Band Esportes, minha parceira de tempo técnico, disse que a Edna chegou a jogar. E eu tinha a impressão, antes de conversar com a Ana, que a Edna nunca havia chutado uma bola. Porque tem faltas que ela marca que são faltas de alguém que nunca jogou, de alguém que não entende o método, o mecanismo do futebol. Eu acho a Edna muito fraca, tá? Nicola, aquela polêmica sobre os gramados não deu em nada, né? Não, Pedrão, não deu em nada, mas hoje a Leila Pereira, para mim, trocou os pés pelas mãos, ela deu uma declaração muito, mas muito, mas muito estapafúrdia. Deixa eu até registrar o que disse a presidente do Palmeiras. A Leila toma muitas atitudes bem positivas, né? De enfrentar a Federação CBF, de enfrentar a Conmebol, de colocar a cara a tapa, mas isso, ao mesmo tempo em que rende elogios a ela, imagino que faz com que o ego dela se torne gigante. E aí a Leila quer opinar e falar sobre tudo. Hoje, ela detonou os atletas que têm batalhado contra o gramado sintético. Ela disse, entre outras coisas, o seguinte: normalmente são atletas que já deveriam ter parado de... começar de novo. Normalmente são atletas que já deveriam ter parado de jogar. Está falando isso para um grupo que tem Neymar, Memphis Depay, Gabigol, Lucas Moura, Oscar, enfim. E ela completa: se os gramados europeus são tão bons, ótimo, fiquem lá e não venham para cá, em vez de ficarem reclamando dos gramados. Eu não consigo concordar com isso, cara. Eu não consigo. Não consigo. Tem alguns mais veteranos, como o Thiago Silva, tem o Dudu, que já jogou no Palmeiras, tem o Coutinho, que também reclamou a respeito do gramado sintético, mas cara, se você for pensar, praticamente todos os grandes jogadores, eles evitam jogar em gramado sintético. O Luizito Soares, enquanto esteve aqui,
ele dava migué para não jogar nos campos de gramado sintético. Então, cara, alguma coisa deve ter. E eu achei que a Leila pegou mal demais, foi preconceituosa, não mandou bem não, tá? Então, torcedor vascaíno, mais notícias aí sobre o Vascão da Gama, que segue em treinamento, né? Uma preparação aí para o início do Campeonato Brasileiro e o restante da temporada, né? Acho que tem Sul-Americana e Copa do Brasil para disputar ainda, né, nesta temporada. Copa do Brasil, o Vasco está classificado aí para a terceira fase. Ainda falta conhecer os restantes dos classificados e como ficará a divisão dos potes para poder ter o sorteio e saber quem o Vasco enfrentará na terceira fase. Sobre aí Lucas Piton, né, tem sido tido uma sondagem aí já há um tempo de saída dele do Vasco, mas não chegou nada oficial ainda. O Lucas Piton segue aí como jogador do Vasco, até porque também a janela europeia está fechada, né? Não pode ter contratações e talvez só no meio do ano aí pode pintar alguma possibilidade do jogador sair. Eu quero a sua opinião se seria uma perda grande caso o Vasco acabe vendendo o Lucas Piton, né? O Piton senti que ele caiu um pouco de ritmo, né? Não tem mais acertado aqueles cruzamentos precisos no Verratti para sair gol do nosso centroavante. Eu acho ele também um pouco fraco defensivamente e aguardemos aí o que irá acontecer no meio da temporada, se ele receberá proposta de saída ou não. O Vasco ainda não tem também uma solução para algum reserva imediato do Verratti, né? E muito aí foi pedido, né, há bastante tempo que o Vasco contratasse um centroavante reserva e o Vasco não tem esse jogador ainda no seu elenco e nem deve contratar inicialmente. Então é isso aí, torcedor. À tarde voltamos com mais notícias do Vascão da Gama para você. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações.